Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Porém, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Não há uma melhor representação de um relacionamento de Deus para com o homem do que o de um pastor para com uma ovelha. Seja um cachorro, um gato, uma vaca, qualquer animal que temos doméstico, que domesticamos ao longo do tempo, se ele tiver a oportunidade, uma porta aberta, uma janela aberta, um portão, uma porteira aberta, ele vai fugir. Porque por mais que ele seja doméstico, por mais que ele foi domado, por mais que ele foi criado, alimentado, sempre dentro de um aprisco, se ele tiver a oportunidade de fugir, ele vai fugir. Porque ainda que ele tenha sido domesticado, ele ainda tem uma natureza má. Ele tem uma natureza que ela é selvagem. Ela é uma natureza que chama pelo lado de fora, da onde não é seguro. O animal doméstico, ele não tem mais a capacidade de viver na selva, de viver e se alimentar como um animal selvagem, mas ele ainda tem essa natureza. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar sobre características de uma ovelha é: se ela tiver a oportunidade, ela vai fugir. Porque ainda mesmo que ela tenha sido domesticada há milhares de anos pelo ser humano, ainda tem resquício de natureza. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por mais que você tenha nascido na igreja, por mais que você tenha sido criado no meio de pessoas cristãs, por mais que você não tenha conhecido, se as portas se abrirem, se Deus não nos segurar nas nossas mãos, se Deus não nos guiar, se Deus não nos proteger, a nossa natureza aflora, porque a nossa natureza é má. A nossa natureza chama para fora dos braços de Deus, chama para fora do abrigo de Deus e com certeza para onde Ele quer nos guiar. A ovelha, ela tem uma visão binocular, ou seja, a ovelha ela enxerga o bastante para ela entender, raciocinar o que ela está comendo. Ela enxerga o seu alimento, então ela enxerga se a grama é boa, ela enxerga se a grama é ruim, ela enxerga a água que ela bebe, mas ela não enxerga 10, 5 metros à sua frente. Ela não enxerga. A ovelha não enxerga um caminho. A ovelha de alto de uma montanha ela não consegue enxergar um caminho melhor. A ovelha ela se guia pelo olfato e pela audição. Assim somos nós. Podemos enxergar apenas o que estamos nos alimentando, apenas o que está perto, mas o que está longe, o que está no futuro, o que está no amanhã, a gente não enxerga. E que melhor representação de Deus como um pastor, como aquele que está acima de nós em todos os sentidos. Deus enxerga além do que podemos enxergar. Deus ouve o que a gente pode não ouvir. Deus tem um caminho melhor pelo qual a gente não consegue nem mesmo escolher. Tantas tragédias que vemos por aí, tantas coisas que vemos e enxergamos e podemos analisar e perceber que todas as falhas humanas vieram de quando eles escolheram o próprio caminho.
Se você for para Israel e analisar alguns pastores, algumas pessoas que ainda têm esse ofício, quando um cordeiro ele é muito rebelde, ou seja, ele foge todo o tempo, ele não quer estar com o grupo, 1, 2, 3 vezes, o pastor ele pega o seu cajado, e esse cajado não era apenas para limpar os pelos, para guiar, para tocar as ovelhas, não. Esse cajado servia para outra finalidade. Quando um cordeiro ele foge muito, o pastor ele pega esse cajado e quebra 1 ou 2 das pernas desse cordeiro. Se você for perguntar por que tamanha crueldade para esse pastor, ele vai olhar para você e dizer: é melhor um cordeiro ferido em meus braços, a qual ele possa ser conduzido a um caminho seguro, do que um cordeiro capaz, inteiro, morto no meio de uma floresta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por mais que estejamos num lugar que seja bom aos olhos de Deus, talvez a nossa visão por ser má, talvez a nossa visão por ser pequena, ela não enxerga que isso é bom. Por mais que o nosso pastor Jesus nos faça colocar em pastos verdejantes, num bom alimento, com boas companhias, talvez aos nossos olhos pequenos e aos nossos olhos que não enxergam o futuro, isso não seja bom. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Do que mais esses textos que eu estou lendo aqui, tanto Salmo 23 quanto João 10, versículo 14, estão dizendo sobre qualquer outro assunto, senão fé. O conceito do cristianismo, a fé que cremos no nosso evangelho, é sobre eu abandonar a minha visão que é má, a minha visão que é pequena, e confiar na visão do meu pastor. Abandonar a minha audição, que por conta da falta de fé não conseguimos ouvir e reconhecer a voz de Jesus. Abandonar a minha visão má e pequena e confiar numa visão que vai além do que eu posso imaginar. Por meio da fé e confiança no meu Deus, eu conseguir ouvir a sua voz e ir corretamente para onde Ele quer que eu vá. E por muitas das vezes, vemos uma porta fechada, vemos uma porta de emprego fechada, vemos uma porta estudantil fechada, vemos relacionamentos fechados, pessoas que se afastam por nós por conta do Evangelho, pessoas que se afastaram, às vezes parentes, às vezes pai e mãe, às vezes irmãos de sangue ou não. Se afastam por quê? Porque é melhor um cordeiro incapaz nas mãos de Deus do que um cordeiro capaz e perdido. A fé é cega, não por falta de fundamentos, não por falta de provas. Na verdade, a fé cristã é a mais comprovada possível. A fé é cega porque já não sou eu mais que preciso enxergar, já não sou eu mais que preciso raciocinar, já não sou eu mais que preciso ouvir. Quando eu coloco Jesus no controle da minha vida, quando eu dou a Ele o lugar de pastor, já não há mais medo, já não há mais fuga, já não há mais natureza ruim. Quando eu deixo de dar o lugar daquele que me completa, quando eu deixo de dar o lugar daquele que me faz melhor para seres humanos, e dou esse lugar, e dou esse posto para Jesus Cristo, as coisas começam a mudar. Se você tem uma visão de salvação, por mais que você não tenha usado esses termos na sua mente,
mas você tenha colocado o lugar daquele que te completa, o lugar daquela que te completa em um relacionamento, em uma pessoa, é muito provável que você vá se decepcionar. Se você tem dado o lugar a simplesmente um homem como pastor, aquele que me guia, aquele que enxerga por mim, aquele que me conduz, aquele que ouve por mim, aquele que pensa por mim, a um ser humano, é muito provável que você vá se decepcionar. Em Ezequiel 34, ali é dito uma exortação para o povo de Israel, onde Deus estava exortando maus pastores. Deus estava exortando líderes políticos, líderes espirituais, porque eles eram pastores maus. Ou seja, eles usufruíam da lã das ovelhas, eles usufruíam do leite, da carne, mas as ovelhas morriam de frio. Os cordeiros doentes e os cordeiros feridos, eles morriam porque não tinham quem cuidava deles. Só que em todo tempo, seja na forma de Jesus, ou ainda enquanto não havia Jesus, Deus se apresentava e se manifestava como o bom pastor. Existem vários pastores neste mundo, existem várias pessoas que comandam as outras, mas o título de bom pode ser somente dado a Deus. Então, em Ezequiel, Deus diz: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas, eu mesmo descerei e cuidarei das feridas, e cuidarei dos cordeiros perdidos, irei e buscarei todas aquelas que se perderam. João capítulo 10, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. O quão lindo é isso! O quão lindo é você ler a Bíblia e ver ao longo do tempo Deus deixando de se tornar exclusivo para Israel. Pois nunca foi do plano de Deus de ser exclusivo a um povo só. O plano de Deus sempre foi mundial. A obra de Deus sempre foi completa para todo ser humano. Se hoje nós podemos dizer meu, isso é magnífico, isso é maravilhoso. Se hoje podemos dizer meu Deus para um Deus que originalmente está do outro lado do mundo, a quilômetros do Brasil, a quilômetros do Japão, a quilômetros de todos os lugares do mundo, isso é obra divina. Porque nós brasileiros, que se não tivéssemos sido apresentados Jesus, sido apresentado o Deus verdadeiro, o Deus único, nunca teríamos a chance de viver aquilo que estamos vivendo, de experimentar o Deus verdadeiro como experimentamos hoje, como sempre podemos experimentar. É motivo de dar graça, porque Jesus um dia disse que eu tenho ovelhas, ou seja, eu tenho propriedades que são minhas em outros lugares, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, de maneira que haverá um só rebanho e um só pastor. Tudo aquilo que nos diz ser diferente do nosso irmão, todas as diferenças pequenas, tudo aquilo que pode dizer que eu sou diferente dos irmãos tal, eu sou diferente do rebanho tal, não provém de Deus. Não provém. Se há um só pastor, se há obediência a um só Deus, então era para que tivesse apenas um rebanho. Mas por conta da falta de humildade de uns e da falta de sabedoria de outros, não temos uma palavra clara. Cada um busca interpretar na palavra aquilo que ela quer ouvir. E aqueles que nem mesmo se importam com a palavra buscam apenas ouvir pastores que não são bons, ou seja, pastores que não provêm de Deus, que não provêm de Jesus. Todo pastor que tem como pastor Jesus e toda ovelha que tem como pastor Jesus, os dois se concluem entre si, os dois escutam a mesma palavra, os dois entendem a mesma verdade, porque a verdade para os dois é Jesus, o caminho a ser seguido como rebanho é Jesus. E a vida a ser vivida ainda é Jesus. E quando se entende a magnitude dessa obra, você quer mais?